Governança corporativa, compliance e gestão rural no agronegócio brasileiro, pilares para a sustentabilidade e competitividade do setor direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Fevereiro de 2026. O agronegócios brasileiro representa aproximadamente 24,1% do produto interno bruto nacional, posicionando o país como um dos maiores produtores mundiais de alimentos, fibras e biocombustíveis. No entanto, a crescente pressão internacional por práticas sustentáveis, a complexidade das legislações ambientais e trabalhistas, e a necessidade de acesso a mercados financeiros cada vez mais sofisticados exigem uma transformação profunda na forma como as propriedades rurais são geridas. A profissionalização da gestão rural através da implementação de estruturas de governança corporativa e programas robustos de compliance não constitui mais um diferencial competitivo, mas sim um requisito fundamental para a sobrevivência e o crescimento sustentável do setor. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, examinando como a integração entre governança, compliance e gestão profissionalizada pode blindar o patrimônio rural, garantir a continuidade das empresas familiares e facilitar o acesso ao crédito e aos mercados internacionais. Os resultados demonstram que propriedades que adotam práticas de governança estruturada e compliance integrado apresentam maior longevidade, melhor acesso a linhas de financiamento preferenciais e maior resistência às crises de mercado. Para gestores, diretores de RH e tomadores de decisão do setor agroindustrial, a implementação destes pilares representa um investimento estratégico que transcende a mera adequação legal, configurando-se como o caminho inevitável para a excelência operacional e a perpetuidade dos negócios rurais. Resumo: o agronegócios brasileiro destaca-se como setor estratégico para a economia nacional, respondendo por parcela significativa do produto interno bruto e das exportações brasileiras. Contudo, a crescente complexidade do ambiente regulatório, as exigências de mercados internacionais por práticas sustentáveis e os desafios inerentes à gestão de empresas familiares rurais impõem a necessidade de profissionalização da gestão através da implementação de estruturas robustas de governança corporativa e programas de compliance integrados. O presente artigo propõe uma análise teórica e exploratória sobre a tríade governança, compliance e gestão rural, examinando como esses três pilares se interrelacionam e contribuem para a sustentabilidade e competitividade do agronegócios nacional. A metodologia adotada fundamenta-se em revisão bibliográfica sistemática de fontes nacionais e internacionais, legislação brasileira aplicável e estudos de casos do setor. Os principais achados indicam que a governança corporativa no campo transcende a mera estrutura organizacional, abrangendo mecanismos de tomada de decisão, gestão de riscos e planejamento sucessório. O compliance, por sua vez, apresenta-se como instrumento essencial de mitigação de riscos ambientais, trabalhistas e tributários, enquanto a gestão rural profissionalizada permite a adoção de tecnologias e indicadores de desempenho que otimizam a produtividade. A integração desses três elementos configura um modelo de gestão que não apenas atende às exigências regulatórias, mas também potencializa a criação de valor e a perpetuidade das empresas rurais, especialmente aquelas de caráter familiar. Palavras-chave: agronegócios, governança corporativa, compliance, gestão rural, sustentabilidade, sucessão familiar. 1. Introdução. O agronegócios brasileiro atravessa um período de transformações significativas, impulsionado por fatores como a crescente inserção do país nos mercados globais de commodities agrícolas, a intensificação das exigências por práticas sustentáveis e a necessidade de adequação a um arcabouço legal cada vez mais complexo. O setor representa aproximadamente um quarto do PIB nacional, empregando milhões de trabalhadores e gerando divisas essenciais para o equilíbrio da balança comercial brasileira. Diante desse cenário, a forma como as propriedades rurais são geridas assume relevância estratégica, transcendendo a mera operação agrícola para exigir uma abordagem empresarial sofisticada que incorpore conceitos de governança corporativa, compliance e gestão profissionalizada.
A transição de um modelo de gestão essencialmente familiar e intuitivo para um modelo empresarial estruturado constitui um dos maiores desafios enfrentados pelo agronegócios nacional. Muitas propriedades rurais, especialmente aquelas de caráter familiar, operam com base em conhecimentos passados de geração em geração, sem a formalização de processos, sem a adoção de métricas de desempenho e sem a implementação de mecanismos de controle que permitam a avaliação objetiva dos resultados. Essa realidade, embora compreensível do ponto de vista histórico e cultural, expõe os produtores a riscos significativos, que vão desde sanções administrativas e judiciais por descumprimento de legislações ambientais e trabalhistas até a perda de oportunidades de negócio com mercados que exigem certificações e padrões de sustentabilidade. A governança corporativa, entendida como o sistema de princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e controladas, oferece um arcabouço conceitual que pode ser adaptado à realidade do campo, promovendo a transparência, a accountability e a proteção dos interesses dos diversos stakeholders envolvidos na atividade rural. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define a governança como pilar fundamental para a segurança jurídica de cooperativas, pools de compras e empresas do agronegócios, enfatizando sua importância para a tomada de decisão e o desenvolvimento sustentável do setor. Paralelamente, o compliance, enquanto conjunto de políticas, procedimentos e controles destinados a garantir que uma organização atue em conformidade com as leis, regulamentos e normas aplicáveis, apresenta-se como instrumento essencial de mitigação de riscos e de proteção do patrimônio rural. O presente artigo tem como objetivo central analisar como a integração entre governança corporativa, compliance e gestão rural pode contribuir para a sustentabilidade e competitividade do agronegócios brasileiro. Para tanto, examina-se o conceito de governança aplicado ao contexto rural, identificando suas peculiaridades e desafios de implementação. Em seguida, explora-se o papel do compliance como ferramenta de prevenção de riscos nas dimensões ambiental, trabalhista e tributária. Por fim, discute-se a gestão rural profissionalizada, com ênfase na adoção de tecnologias, indicadores de desempenho e planejamento sucessório. A hipótese central que orienta este estudo é que a implementação integrada de governança, compliance e gestão profissionalizada não constitui mero diferencial competitivo, mas sim requisito fundamental para a perpetuidade e o desenvolvimento sustentável das empresas rurais, especialmente daquelas de caráter familiar que predominam no cenário agropecuário brasileiro. A justificativa para este estudo reside na necessidade de contribuir para a compreensão de um tema de grande relevância prática para o agronegócios nacional. Embora a literatura acadêmica já aborde, de forma fragmentada, questões relacionadas à governança corporativa, ao compliance e à gestão rural, a análise integrada desses três pilares permanece relativamente incipiente, especialmente no contexto brasileiro. Ademais, a crescente pressão por parte de mercados consumidores, investidores e financiadores por práticas de governança sólida e compliance efetivo torna o tema atual e urgente para pesquisadores, gestores e formuladores de políticas públicas do setor agroindustrial. 2. Desenvolvimento. 2,1 Governança corporativa aplicada ao agronegócios, conceitos, estruturas e desafios. A governança corporativa, originalmente desenvolvida para o contexto das sociedades anônimas de capital aberto, tem encontrado crescente aplicabilidade no agronegócios, adaptando-se às peculiaridades do setor rural. O conceito pode ser definido como o conjunto de mecanismos, processos e relações através dos quais as organizações são dirigidas e controladas, envolvendo a distribuição de direitos e responsabilidades entre os diversos atores participantes, como acionistas, conselheiros, gestores e demais stakeholders. No contexto do agronegócios, a governança corporativa assume características específicas, uma vez que muitas propriedades rurais operam como empresas familiares, nas quais a separação entre propriedade, família e gestão nem sempre é clara, gerando desafios particulares para a implementação de práticas de governança estruturada.
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem desenvolvido iniciativas específicas para o setor agroindustrial, reconhecendo suas particularidades e necessidades. O IBGC Dialoga Agro, por exemplo, constitui um grupo de discussões e trocas sobre assuntos pertinentes ao contexto de conselheiros de empresas e agentes de governança do setor, promovendo a disseminação de boas práticas e o aprimoramento da gestão das organizações do campo. A entidade destaca que a governança corporativa deixou de ser um conceito abstrato para o agronegócios, convertendo-se em pilar fundamental de segurança jurídica para cooperativas, pools de compras e empresas do setor. Essa percepção evidencia a maturidade crescente do setor em relação à importância da governança para sua sustentabilidade e competitividade. A estrutura de governança corporativa para empresas rurais pode ser organizada em 3 níveis fundamentais, que incluem o Conselho de Administração ou Conselho Consultivo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, quando aplicável. O Conselho de Administração, quando existente, assume a função de instância deliberativa máxima, responsável pela definição de estratégias, políticas e diretrizes gerais da propriedade rural. Em muitas empresas familiares do agronegócios, porém, a constituição de um conselho formal ainda é incipiente, prevalecendo a concentração de poder decisório nas mãos do proprietário ou de poucos familiares. A criação de conselhos consultivos, com a participação de profissionais externos especializados, representa uma alternativa intermediária que permite a obtenção de orientações estratégicas sem a necessidade de formalização completa de um conselho de administração. O planejamento sucessório constitui um dos aspectos mais sensíveis e estratégicos da governança no agronegócios, especialmente nas empresas familiares que predominam no setor. A sucessão familiar no agronegócios é o processo de transferência da gestão e da propriedade de um negócio rural de uma geração para a seguinte, envolvendo não apenas aspectos patrimoniais, mas também transferência de conhecimentos, valores e cultura organizacional. Estudos indicam que a experiência de propriedades rurais bem-sucedidas na transição generacional reforça a importância da sucessão como processo contínuo de aprendizado, capaz de garantir a continuidade e o desenvolvimento do negócio. A profissionalização da gestão através da implementação de práticas de governança corporativa facilita esse processo, na medida em que estabelece regras claras de funcionamento, documenta processos decisórios e cria mecanismos de avaliação de desempenho que transcendem as relações pessoais e familiares. A implementação de acordos de acionistas ou protocolos familiares representa outra ferramenta importante de governança para empresas rurais de caráter familiar. Esses instrumentos permitem a formalização de regras sobre a tomada de decisões estratégicas, a distribuição de resultados, a entrada e saída de familiares na gestão e a resolução de conflitos. Embora sua elaboração exija investimentos em termos de tempo e recursos, os benefícios decorrentes da redução de conflitos e da profissionalização da gestão tendem a superar significativamente os custos envolvidos. A governança corporativa ajuda a organizar e controlar o negócio familiar, garantindo a continuidade e o crescimento do patrimônio para as gerações futuras, constituindo-se, assim, em investimento essencial para a perpetuidade da empresa rural. 2,2 Compliance no agronegócios, mitigação de riscos nas dimensões ambiental, trabalhista e tributária. O compliance, termo em inglês que designa a conformidade com leis, regulamentos, normas e padrões aplicáveis à atividade empresarial, tem assumido importância crescente no agronegócios brasileiro. A complexidade do arcabouço legal aplicável ao setor, que abrange legislação ambiental, trabalhista, tributária, sanitária e de segurança alimentar, exige dos produtores rurais atenção permanente à adequação de suas operações às exigências regulatórias. O compliance no agronegócios refere-se à implementação de políticas internas para garantir que uma organização siga todas as regras e regulações vigentes, incluindo desde a observância de normas ambientais até a adequada gestão de relações trabalhistas. A dimensão ambiental do compliance rural constitui uma das mais relevantes e complexas, considerando-se a interface direta das atividades agropecuárias com os recursos naturais.
O Código Florestal Brasileiro, estabelecido pela Lei nº 12.651, 2012, impõe obrigações de preservação florestal que devem ser cumpridas por todos os proprietários rurais, incluindo a manutenção de áreas de preservação permanente e de reserva legal em percentuais determinados pela legislação. O Cadastro Ambiental Rural, registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais no Brasil, representa instrumento fundamental de verificação do cumprimento das obrigações ambientais, permitindo o monitoramento por órgãos públicos e a identificação de irregularidades que podem resultar em sanções administrativas e judiciais. O compliance ambiental no agronegócio é a adesão às leis, as normas e as boas práticas que envolvem a gestão responsável de recursos naturais e as condições trabalhistas no campo. A implementação de programas de compliance ambiental requer a realização de diagnósticos das condições ambientais da propriedade, a identificação de riscos, a elaboração de planos de adequação e a adoção de procedimentos de monitoramento contínuo. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e órgãos ambientais estaduais desempenham papel fundamental na fiscalização do cumprimento das obrigações ambientais, podendo aplicar sanções que vão desde multas até a interdição da propriedade em casos graves de degradação ambiental. A dimensão trabalhista do compliance rural também apresenta complexidade significativa, considerando-se as particularidades da legislação trabalhista aplicável ao setor agropecuário. A norma regulamentadora número 31, que estabelece diretrizes de segurança e saúde no trabalho rural, é de observância obrigatória para todas as empresas que desenvolvem atividades rurais, abrangendo desde propriedades agrícolas até empresas de processamento de produtos agropecuários. A NR 31 aborda aspectos como o uso de equipamentos de proteção individual, manuseio de agrotóxicos, trabalho com máquinas agrícolas e condições de moradia para trabalhadores temporários, exigindo dos empregadores rurais atenção permanente à conformidade de suas operações. O combate ao trabalho análogo à escravidão e ao trabalho infantil constitui preocupação central das autoridades trabalhistas e da sociedade brasileira, com implicações diretas para o agronegócios. Casos de irregularidades trabalhistas em propriedades rurais podem resultar em severas consequências, incluindo sanções administrativas, ações judiciais, danos à reputação da empresa e perda de mercados. A adoção de programas de compliance trabalhista pode funcionar como estratégia de mitigação desses riscos, permitindo a identificação precoce de irregularidades e a implementação de medidas corretivas antes que problemas mais graves se configurem. Estudos acadêmicos têm analisado criticamente a adoção de programas de compliance trabalhista como ferramenta estratégica de gestão de riscos no agronegócios brasileiro, evidenciando sua relevância para a proteção do patrimônio e da reputação das empresas do setor. Na dimensão tributária, o compliance envolve a observância das FUSA de regras de tributação aplicáveis ao setor rural, que incluem impostos federais, estaduais e municipais. O agronegócios possui regime tributário específico, com benefícios fiscais e incentivos que exigem atenção particular para sua correta utilização. A Lei do Agro, Lei nº 13.986, 2020, trouxe inovações significativas para o financiamento rural e implementou mecanismos que exigem maior transparência fiscal por parte dos produtores. A modernização dos títulos de crédito do agronegócios, como a cédula de produto rural e os certificados de recebíveis do agronegócio, também implica obrigações de compliance que devem ser adequadamente gerenciadas pelos participantes do setor. 2,3 Gestão rural profissionalizada, tecnologia, indicadores de desempenho e planejamento sucessório. A gestão rural profissionalizada representa o terceiro pilar fundamental para a sustentabilidade e competitividade do agronegócios, integrando-se à governança corporativa e ao compliance na aplicação de um modelo de gestão moderno e eficiente. A profissionalização da gestão rural envolve a adoção de processos sistemáticos de planejamento, execução, controle e avaliação, fundamentados em dados, métricas e informações que permitam a tomada de decisões baseada em evidências.
A tecnificação das fazendas e a adoção de sistemas de gestão integrada têm se mostrado fundamentais para o aumento da produtividade e para a atração de novos sucessores ao campo. O uso de tecnologias de agricultura de precisão e de gestão agrícola tem revolucionado a forma como as propriedades rurais são administradas, permitindo o monitoramento detalhado de todas as etapas do processo produtivo. Sistemas de informação geográfica, sensores remotos, drones, aplicativos móveis e plataformas de gestão integrada possibilitam o acompanhamento em tempo real das condições das lavouras, da saúde dos animais, do consumo de insumos e da produtividade obtida. Essas ferramentas, além de contribuir para a otimização da produção, fornecem dados que podem ser utilizados para a elaboração de indicadores de desempenho e para a avaliação objetiva dos resultados da gestão. A adoção de indicadores-chave de desempenho, conhecidos pela sigla em inglês KPIs, permite a mensuração sistemática dos resultados das operações rurais em diferentes dimensões, incluindo produtividade, rentabilidade, sustentabilidade ambiental, segurança do trabalho e conformidade legal. A definição de KPIs relevantes para cada propriedade rural deve considerar as características específicas da atividade desenvolvida, os objetivos estratégicos da empresa e as expectativas dos stakeholders. A governança no agronegócios não é um luxo para grandes fazendas, sendo uma necessidade estratégica para qualquer produtor que deseja crescer, se modernizar e ter acesso a melhores linhas de crédito e mercados. O planejamento sucessório constitui elemento crítico da gestão rural profissionalizada, especialmente nas empresas familiares que predominam no agronegócios brasileiro. O processo de sucessão familiar envolve não apenas a transferência do patrimônio, mas também a transmissão de conhecimentos, habilidades, valores e cultura organizacional que sustentam o negócio ao longo do tempo. Pesquisas sobre o tema evidenciam que a sucessão familiar é um dos temas mais sensíveis e estratégicos para a pecuária brasileira, demandando atenção especial dos gestores e proprietários rurais. Um dos grandes desafios da gestão no agronegócios é justamente o processo de sucessão familiar, que requer planejamento estratégico e estrutura bem definida para garantir a continuidade da propriedade rural sem conflitos e perdas de valor. A constituição de holdings rurais tem se apresentado como um instrumento eficaz para a profissionalização da gestão e para o planejamento sucessório de propriedades rurais de maior porte. Uma holding rural é uma estrutura jurídica criada para centralizar a gestão dos ativos familiares, evitando a fragmentação do patrimônio e facilitando a transição generacional. Essa estrutura permite a separação entre a propriedade dos ativos, que permanece com os herdeiros, e a gestão do negócio, que pode ser confiada a profissionais especializados ou a familiares preparados para assumir essa responsabilidade. A profissionalização da gestão através de estruturas de governança bem definidas contribui significativamente para o sucesso do processo sucessório, na medida em que estabelece regras claras de funcionamento e reduz a dependência de figuras individuais. 2,4 Integração ESG e financiamento verde no agronegócios. A integração dos critérios Environmental, Social and Governance, conhecidos pela sigla ESG, tem se tornado exigência crescente por parte de investidores, financiadores e mercados consumidores em escala global. No contexto do agronegócios, a adoção de práticas sustentáveis em suas três dimensões ambientais, sociais e de governança deixa de ser diferencial competitivo para converter-se em requisito de acesso a mercados financeiros e de comercialização. A governança corporativa e o compliance, discutidos nas sessões anteriores, formam a base sobre a qual práticas ESG efetivas podem ser implementadas, criando condições para que propriedades rurais acessem linhas de financiamento verde e conquistem consumidores conscientes. O financiamento verde para o agronegócios tem se desenvolvido rapidamente, com a criação de linhas de crédito específicas para projetos que promovam a sustentabilidade ambiental e social. Instituições financeiras nacionais e internacionais têm ampliado a oferta de produtos financeiros voltados para práticas sustentáveis no campo, incluindo financiamentos para a recuperação de áreas degradadas, adoção de tecnologias limpas, implementação de sistemas de irrigação eficientes e certificação de produtos agrícolas.
A governança na pecuária e na agricultura funciona como chave para melhor acesso ao crédito rural, uma vez que instituições financeiras exigem evidências de gestão profissionalizada e de conformidade legal como condição para a aprovação de operações de crédito. A Lei nº 13.986, 2020, conhecida como Lei do Agro, trouxe inovações significativas para o financiamento rural brasileiro, criando novos mecanismos de garantia e modernizando os títulos de crédito do setor. A lei instituiu o Fundo Garantidor Solidário e o Patrimônio Rural em regime de afetação como novas modalidades de garantia nas operações de financiamento rural, ampliando as opções disponíveis para produtores que buscam crédito. O patrimônio rural em afetação, em particular, oferece proteção significativa ao criar um regime de afetação que afasta os bens rurais dos efeitos de decretação de falência ou recuperação judicial do devedor, constituindo instrumento valioso para a segurança patrimonial e o acesso ao crédito. A rastreabilidade dos produtos agrícolas e a certificação de práticas sustentáveis têm se tornado requisitos crescentemente exigidos por mercados internacionais e por consumidores preocupados com a origem e o impacto ambiental dos alimentos que consomem. Propriedades rurais que implementam sistemas de gestão profissionalizada, com governança estruturada e compliance efetivo, encontram-se em posição mais favorável para obter certificações de sustentabilidade e para demonstrar a conformidade de suas operações com padrões internacionais. Essa capacidade de comprovação de práticas sustentáveis não apenas abre portas para mercados premium, mas também contribui para a mitigação de riscos reputacionais e para a valorização dos ativos da empresa rural. 2,5 Desafios e oportunidades para a implementação de práticas de governança e compliance no campo. A implementação de práticas de governança corporativa e compliance no agronegócios brasileiro enfrenta desafios significativos, relacionados a fatores culturais, educacionais, estruturais e econômicos. Muitos produtores rurais, especialmente aqueles de gerações mais antigas, foram formados na tradição de gerir suas propriedades de forma intuitiva, com base em conhecimentos práticos transmitidos oralmente ao longo de décadas. A adoção de práticas formalizadas de governança e compliance exige mudança de mentalidade, investimentos em capacitação e disposição para submeter a gestão a processos de avaliação e controle que podem ser percebidos como ameaças à autonomia do proprietário. A complexidade do arcabouço legal brasileiro também representa desafio relevante para a implementação de programas de compliance no campo. A multiplicidade de normas ambientais, trabalhistas, tributárias e sanitárias, muitas vezes sobrepostas ou contraditórias, dificulta a compreensão plena das obrigações legais por parte dos produtores rurais. A ausência de orientação técnica acessível e de programas de capacitação específicos para as necessidades do setor rural agrava essa situação, deixando muitos produtores inconscientes de suas obrigações ou impossibilitados de implementá-las adequadamente por falta de conhecimento. A atualização das normas trabalhistas rurais e a simplização de obrigações acessórias constituem demandas recorrentes do setor para reduzir a carga de compliance e facilitar a conformidade legal. As oportunidades, contudo, superam significativamente os desafios. O crescente interesse de investidores institucionais pelo agronegócios brasileiro, aliado à expansão de mercados consumidores que valorizam a sustentabilidade, cria incentivos econômicos claros para a adoção de práticas de governança e compliance. Empresas do agronegócio que demonstram maturidade em governança corporativa e compliance efetivo tornam-se mais atraentes para parcerias estratégicas, joint ventures e investimentos de capital. A profissionalização da gestão também contribui para a redução de custos operacionais, para o aumento da produtividade e para a melhoria da qualidade dos produtos, gerando benefícios econômicos diretos que compensam os investimentos necessários. O desenvolvimento de tecnologias digitais específicas para o agronegócios oferece oportunidades significativas para a superação de desafios de gestão. Plataformas de gestão rural integradas, aplicativos de monitoramento de lavouras, sistemas de gestão trabalhista e ferramentas de compliance ambiental facilitam a implementação de práticas de governança e conformidade legal, reduzindo a complexidade operacional e os custos associados.
A digitalização do agronegócios contribui para a transparência das operações, para a traceabilidade dos produtos e para a disponibilização de dados que suportam a tomada de decisão baseada em evidências, constituindo-se um aliado importante para a profissionalização da gestão rural. 3. Conclusão. O presente estudo analisou a integração entre governança corporativa, compliance e gestão rural como pilares fundamentais para a sustentabilidade e competitividade do agronegócios brasileiro. A investigação teórica realizada demonstra que esses três elementos, embora distintos em sua natureza e aplicação, apresentam relações de complementaridade e sinergia que, quando adequadamente exploradas, podem potencializar os resultados das propriedades rurais e garantir sua perpetuidade no longo prazo. A governança corporativa, quando implementada no contexto rural, proporciona mecanismos de tomada de decisão mais transparentes, estruturas de controle mais efetivas e processos de planejamento sucessório mais seguros, contribuindo para a profissionalização da gestão e para a proteção do patrimônio familiar. O compliance, por sua vez, atua como instrumento de mitigação de riscos nas dimensões ambiental, trabalhista e tributária, protegendo as propriedades rurais de sanções administrativas e judiciais, de danos reputacionais e de perdas financeiras decorrentes de irregularidades. A complexidade do arcabouço legal aplicável ao agronegócios brasileiro exige dos produtores atenção permanente à conformidade de suas operações, tornando os programas de compliance investimento essencial para a sustentabilidade do negócio. A profissionalização da gestão rural, finalmente, permite a adoção de tecnologias, indicadores de desempenho e processos sistemáticos de planejamento e controle que otimizam a produtividade e criam condições para o acesso a mercados financeiros e de comercialização mais sofisticados. Os resultados deste estudo indicam que a implementação integrada de governança, compliance e gestão profissionalizada não constitui mero diferencial competitivo, mas sim requisito fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento sustentável das empresas rurais no contexto atual. A crescente pressão de mercados consumidores, investidores e financiadores por práticas sustentáveis e transparentes, combinada com a intensificação do ambiente regulatório brasileiro, torna a profissionalização da gestão caminho inevitável para o agronegócios nacional. Propriedades que resistirem a essa transformação provavelmente enfrentarão dificuldades crescentes para competir em mercados cada vez mais exigentes, enquanto aquelas que abraçarem a profissionalização estarão melhor posicionadas para capturar oportunidades e garantir sua longevidade. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a realização de estudos empíricos que avaliem os impactos efetivos da implementação de práticas de governança e compliance sobre indicadores de desempenho financeiro, sustentabilidade ambiental e continuidade empresarial no agronegócios brasileiro. Também se sugere a investigação de modelos de governança adaptados especificamente às realidades de pequenas e médias propriedades rurais, considerando as limitações de recursos e de acesso à orientação técnica que caracterizam esse segmento. Por fim, propõe-se a análise de mecanismos de incentivo governamental que possam acelerar a adoção de práticas de governança e compliance no setor rural, contribuindo para a modernização do agronegócios brasileiro e para sua inserção competitiva nos mercados globais. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências. 1. AgriShow. Sucessão familiar no agronegócios, especialistas alertam para a necessidade de planejamento antecipado. Digital AgriShow, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 2. Andrade, A. Rossetti, J. P. Governança Corporativa, Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. 7. Ed. São Paulo, Atlas, 2022. 3. Bezerra, C. Sucessão familiar no agronegócio, engenheira assume gestão e profissionaliza fazenda. Canal Rural, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 4. Brasil. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Diário Oficial da União, Brasília, 2 de setembro. 1981. 5. Brasil. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Código Florestal. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de maio. 2012. 6. Brasil. Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020. Lei do Agro. Diário Oficial da União, Brasília, 8 de abril. 2020. 7. CAMPOGRANDE News. Governança e Legado, Modernizar sem Perder as Raízes, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 8. CPEA, Exalc. Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Piracicaba, USP, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 9. CNA Brasil. Lei 13.986, 2020, Conversão da MP do Agro. Comunicado Técnico. Brasília, CNA, 2020. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 10. Compliance PME. Governança Corporativa no Agronegócio, um guia para o sucesso e continuidade, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 11. Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Brasília, Mapa, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 12. EON. Compliance no Agronegócio. ECON, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 13. Governança Brasil. Governança Corporativa no Agronegócio, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 14. IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 15. IBGC, Agronegócios, Governança, Tomada de Decisão e Desenvolvimento. Blog IBGC, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 16. IBGC. IBGC Dialoga, Agronegócio. São Paulo, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 17. Lei Gado. Governança na Pecuária, a chave para melhor acesso ao crédito rural, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 18. Mapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasília, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 19. Migalhas. O Compliance na Prevenção de Riscos no Setor Agroempresarial. Migalhas, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 20. Neves, M. F. Zilberstein, D. Org. Agronegócios e Desenvolvimento Sustentável. São Paulo, Atlas, 2023. 21. OSP. Aligning Agricultural and Rural Development Policies in the Context of Structural Change. OSD Publishing, 2022. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 22. Pinheiro Guimarães. Novo decreto da Lei de Licitações reforça ESG e Compliance. Pinheiro Guimarães Advogados, 2024. Disponível em Acesso em 10 de janeiro. 2026. 23. Planalto. Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020.
Brasília, Presidência da República, 2020. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 24. Revista CONTRIBUCIONES. Compliance Trabalhista no Agronegócio Brasileiro. Buenos Aires, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 25. Revista FT, a sucessão familiar como fator de continuidade em propriedades rurais, um estudo de caso da Fazenda Lajeado. Revista FT, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 26. Serasa Expert, Compliance Socioambiental no Agronegócio, ferramentas que auxiliam. Serasa Experian, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 27. Silveiro, MP do Agro traz novos mecanismos de fomento ao agronegócio. Silveiro Advogados, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 28. Teamside, Governança de dados no agronegócio, desafios e oportunidades na modernização do setor no Brasil. Teamside, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 29. Tosini Freire, Nova Lei do Agronegócio, São Paulo, 2020. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 30. Unirv, Compliance no Agronegócio Brasileiro, Desafios e Oportunidades. Universidade de Rio Verde, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 31. USDA, United States Department of Agriculture. Washington, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 32. Valor econômico. Agronegócios, governança corporativa é desafio para startups. Valor Globo, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 33. Aegro, sucessão familiar no agronegócio, guia para a transição da fazenda. Aegro, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 34. Agfeed, NR31, NR1 e a gestão de riscos no compliance trabalhista do agronegócio. Agfeed, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 35. Alta Defensivos, como fazer sucessão familiar na agricultura. Alta Defensivos, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 36. Bachek, H. Agrarian Governance, Who, What, Why, How, Where, When. MPRA Paper, 2021. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 37. Casale, Avanço da Tecnificação nas Fazendas e a Sucessão Familiar. Casale, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 38. Domingos Advogados, Gestão de Sucessão Familiar, como a holding rural previne conflitos e protege o patrimônio. João Domingos Advogados, 2024. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 39. Ciência Direct, Challenges in the Management of Rural Family Firms. Ciência Direct, 2016. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026. 40. Frontiers, Impact of Participation in Rural Digital Governance on Grassroots Political Trust. Frontiers in Sustainable Food Systems, 2025. Disponível em acesso em 10 de janeiro, 2026.
Hashtag estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.